Alegria no lamento. Bem-vindo, bem-vinda à Ética do Reino, a nossa série de reflexões no Sermão do Monte. O Sermão do Monte se encontra em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 é onde Jesus está revelando o jeitão do reino de Deus, que é um reino de cabeça para baixo. Se for olhar à nossa volta, como as pessoas vivem, como elas querem viver, os valores do normal do mundo e até o que a gente naturalmente gostaria de viver. Hoje nós vamos falar em Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Rafa, é muito complexo isso daí, esse paradoxo aí é normal? Com o reino de Deus é sempre normal que se tenham duas coisas ou mais que parecem impossíveis de dar certo juntas, mas no reino de Deus, sim. Mas calma aí que a gente vai falar que tipo de alegria que está nesse lamento e que tipo de lamento é esse, tá? Não é qualquer alegria, não é qualquer choro, qualquer lamento aqui que a gente está falando. Então, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Assim diz Mateus capítulo 5, verso 4. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que teu Santo Espírito ilumine nossa mente e coração, produza, revele Jesus aos olhos e corações de cada um, que haja salvação, que haja arrependimento, transformação, né, em cada um de nós, a imagem de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Então, Mateus capítulo 5, 4 diz isso: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. É alegria no lamento. Eu sei que parece muito louco isso, mas que tipo de alegria é essa? Que tipo de lamento? Antes eu preciso te lembrar, esse conjunto de bem-aventuranças aqui é um conjunto, não dá para a gente escolher uma delas. Elas são como se estivessem dando dicas de como é que são, quais são as características das pessoas que fazem parte do reino de Deus, certo? Então elas têm um jeito diferente, tem algo diferente na disposição de coração delas. Então, felizes os que são pobres ou humildes em espírito, porque deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Felizes os que são pobres em espírito, é a condição interna da pessoa que faz parte do reino de Deus. É diferente do mundo que é feliz, é aquele que é orgulhoso no seu espírito, que consegue o que quer, que faz e acontece, autossuficiente, e ele sabe que ele vai para o céu, essa pessoa aí, que ela é confiante. Por que ela sabe? Porque ela é boa, porque ela faz as coisas, ela medita, porque ela faz o bem, ela faz as coisas, tal, o que quer que seja que... Então é o orgulho, a pessoa completamente confiante em si mesma. Mas o reino de Deus diz o contrário, fala assim: feliz é aquele que é pobre em espírito, porque diante de Deus, diante de quem é o totalmente santo, poderoso e perfeito, essa pessoa se reconhece como alguém pobre em espírito. Fala: eu é que preciso, eu não sou nada, eu não posso olhar para o Senhor de cima para baixo, eu tenho que olhar assim para o Senhor. Por favor, me dê do Senhor. Eu não posso conseguir nada aqui, eu não sou dono da salvação, não consigo nada. Pobre em espírito. Daí que Jesus vem para o bem-aventurados que choram. Se a pessoa que faz parte do reino de Deus, ela já se percebe, ela para fazer parte do reino de Deus, ela precisou perceber que ela é pobre diante de Deus, certo? Ela não está mandando nas coisas, ela que faz, opa, é o Senhor. E ela, então, decorrente disso, ela chora. Ela entende quem ela é diante de Deus e ela chora, ela lamenta, ela olha para si e fala: eu não acredito, eu sou isso. Porque quanto mais eu chego perto da luz, mais eu reconheço as manchas que tem em mim, as minhas imperfeições, as minhas coisas ruins, as coisas que eu não faço de bom que eu deveria estar fazendo, os meus pensamentos, os meus jeitos que desagradam, né? Eu vou chegando perto de Deus, eu vou vendo cada vez mais melhor quem eu sou. Eu falo: que isso? E lamento, e choro por causa disso. Então, o que está sendo falado aqui, Mateus capítulo 5, verso 4,
É a tristeza e o lamento de nos perceber diante de Deus. É quando a gente percebe realmente tudo que a gente deveria ser. E como é o reino de Deus, a ética dele, o perdão do inimigo, fazer bem para o inimigo, a gente olhar para a gente e falar, eu não consigo, eu não faço, e lamentar, chorar diante de Deus o nosso pecado, o nosso erro, o que a gente não faz de certo, chorar. Feliz é aquele que lamenta quem é diante de Deus. Então é uma tristeza espiritual. Tudo bem que isso deságua no físico, que eu vou chorar mesmo fisicamente. Essa tristeza espiritual ela pode desaguar em outras coisas, nos relacionamentos, na vocação, na moral, etc. Mas lembra que primeiro ela é espiritual, ela é de eu perceber diante de Deus, eu me lamentar diante de Deus o meu erro, o meu pecado. E por causa desse lamento e de reconhecer que em Deus, mais especificamente em Jesus, eu tenho a salvação, aí eu sou alegre, eu sou consolado. Jesus limpa a nossa lágrima e fala: eu sei que você é isso aí, mas eu vim te salvar. E aí tem o consolo. Cara, que legal. Que diferença do mundo que tá achando que tá tudo bem e faz besteira e continua acelerando, continua sem parar. Que diferença daqueles que até disseram lá atrás que eram de Jesus, porque falaram uma fórmula lá rapidinho, né? Não, eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu desci nas águas, eu sempre fui da igreja, lá, lá, lá. Que diferença que é aquele que realmente chega perto de Deus e se lamenta pelos os seus próprios erros. Seus erros, não dos outros, não da sociedade, não das igrejas que não são perfeitas, que faz a coisa que o outro pastor e o outro. O meu erro diante de Deus eu lamento. Eu choro. Esses são consolados. Esses encontram alegria em Deus. Então, que Deus não está falando sobre uma alegria forçada, que é o jeito do mundo. A alegria que é bote o fone no ouvido, assista mais um episódio, esqueça dos outros, vamos embora, você tem que perseguir a tua alegria. É uma alegria forçada, é uma alegria artificial, é uma alegria rasa, é uma alegria do império dos memes, que agora você tá rindo, tá gargalhando por causa de uma piadinha e daqui a 2 minutos você tá depressivo por causa daquilo que você não tem, daquilo que você fez, daquilo que o outro não fez, que o outro não é, que não é. É uma alegria passageira essa daí, a dos memes, a de uma coisa que não tem raiz nenhuma, a que depende do outro, do relacionamento, do dinheiro, que eu preciso ter alguém para ser feliz. Não é essa alegria que Deus está falando, é uma alegria espiritual, transbordante, muito acima de qualquer coisa. Não é alegria também daqueles, de novo, eu vou dar o exemplo de quem talvez tenha crescido em igreja, não sei se converteu ou não, porque pode ser que cresceu no ambiente eclesiástico, falou certas formas, viveu certas coisas, mas nunca converteu. Não sei. Mas pode ser que converteu, mas aí tenha ido para uns caminhos e foi para uns caminhos que não nunca volta atrás, não gosta de estar junto com o corpo de Cristo, porque junto no corpo e com a palavra de Deus, a gente não fica confortável nos nossos erros. E vai desgarrando e indo e fazendo e falando, na igreja, sempre o outro que tem problema, né? E aí vai fazendo certas coisas que a consciência fica cauterizada, não consegue mais sentir e lamentar o próprio erro, e faz e refaz, e vira e mexe faz, e tá lá, tá feliz. Não é essa alegria que Deus quer da gente. Alegria da mente cauterizada, se lambuzando no pecado. Não é. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que chora o próprio pecado diante de Deus. Esses são consolados, encontram uma alegria verdadeira, maior, muito além das circunstâncias e que impulsiona o nosso ser para cima, muito melhor do que a gente era antes. É feliz independente das circunstâncias, porque tem alegria do perdão, da salvação em Cristo Jesus. E aí, as circunstâncias não importam. Aí eu até olho para o outro e falo, puxa, eles erram, mas eu também erro. E eu sou feliz em Cristo. Eu vou lá com o corpo, com a igreja, juntos, ouvir a palavra de Deus. É bem diferente
o caminho da alegria da mente cauterizada, que só vai para o seu erro e fica repetindo seus erros. Que choro também que não é esse aqui que Deus está falando. Deus não está falando da cultura do vitimismo, do mimimi, dos altos e baixos, das emoções frágeis e desequilibradas. Não, Deus não está falando que Ele quer gente o tempo todo largada no chão, nadando na poça de choro. Não, Ele quer criar e formar homens e mulheres que são fortes emocionalmente. Mas o choro dito aqui é o choro do lamento do próprio pecado. Eu lamento isso que eu pensei, eu lamento isso que eu fiz ou que eu estou fazendo. Lamento e por lamentar eu arrependo, eu mudo o caminho, porque eu tenho alegria de verdade, é em Cristo, é em Deus. Não é um choro também de remorso, daquele que fala, não, eu errei aí, não, eu errei. Porque fica chato se não falar que errou. Às vezes até por isso que as pessoas não ficam muito em igreja, não ficam muito em relacionamentos em mais relacionamentos de discipulado, prestação de conta, porque vez ou outra a gente vai falar um para o outro. Errei, estou errando nisso. Confissão de pecado. Tiago fala disso. Confessem seus pecados uns aos outros, serão curados. Aí a gente não gosta muito porque tem que confessar pecado, é chato, né? Eu não gosto nem de falar para Deus, vou falar para você que eu estou errando. Então não é o choro também do remorso, que às vezes a pessoa fala assim, errei, porque vai ficar chato, ou porque ela perdeu um benefício, né? Agora o outro não vai gostar mais de mim, agora não sei o que, agora não sei o que. Não é isso. Esse choro que Deus fala aqui é o choro de verdade, interno, e pode vir a lágrima sim, mas é um choro espiritual, é um lamento de eu errei, eu não sou o que eu deveria ser, não estou sendo agora. Me perdoa, Deus, eu errei. É um choro, é um lamento de arrependimento pelo pecado. 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 8 ao 10, nós temos essa realidade aqui com Paulo falando para aquela igreja sobre uma carta aqui, né, que ele mandou para eles. Olha aqui, 2 Coríntios 7, capítulo 7, do verso 8 ao 10. Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Verso 10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas veja que Deus diz que a tristeza, segundo Ele, ou que a que Ele produz em nós, é um favor que Ele produz na gente, que é que a gente lamentar o nosso erro. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, produz arrependimento que leva à salvação, arrependimento que leva a um conserto de vida. É uma tristeza, é um lamentar que é, como Jesus falou, consolado por Deus. Fala, que feliz é você porque você lamentou o seu erro. Feliz é você que encontra arrependimento e vem para mim buscando alegria de verdade, ok? Vamos pensar em algumas coisas práticas aqui para a gente encerrar o nosso papo. Primeiro, chegue perto de Deus, ore, fale hoje com Ele, nesse sentido de eu quero estar mais perto do Senhor, eu quero chegar mais perto e perceber quem eu sou de verdade. Depois disso, confesse o que você for percebendo diante de Deus. Você precisa ler a Bíblia, precisa ver o que Ele fala sobre certas coisas e certas coisas, para você olhar para você e você poder lamentar de verdade, falando, eu faço isso aqui, Deus falou que não era. Confesse diante de Deus e encontre a verdadeira alegria. Passos e coisas práticas para os nossos relacionamentos de discipulado e prestação de conta. A gente precisa caminhar com as pessoas a ponto de que a gente ajude com que elas percebam o que elas estão fazendo, deixando de fazer, por caminhos que estão indo, e que elas sejam alertadas por Deus
pela nossa voz e a palavra de Deus, para que elas possam ter a oportunidade de lamentar o seu erro e encontrar a alegria transbordante do perdão de Deus. É muito melhor do que ficar nos caminhos que estão indo, certo? Você mesmo perceba que tipo de alegria você tem e que tipo de tristeza você tem. A sua alegria depende do quê? Ela está onde? Quando tira essas coisas, você está perseguindo sempre o quê para ser feliz? E o seu lamento, você lamenta o quê? O próprio pecado diante de Deus pedindo transformação? A sua alegria está em Jesus por ser a sua salvação ou em qualquer outra coisa, certo? Eu acho que para a gente mesmo e para os outros, a gente precisa passar mais por esses momentos de lamentação do próprio pecado, lamentar o próprio pecado, sem querer virar logo a página e falar, não, tá tudo bem. Não, não tá bem, eu preciso lamentar o meu pecado. Deus, me perdoe por isso. Ao lidar com discípulo, com filho, uns com os outros, a gente tem que deixar as pessoas também sentirem as coisas que fizeram, estão fazendo, deixando de fazer, as coisas que insistem em fazer. Não posso chegar e fazer como os pais têm a tendência de sempre fazer para os filhos, né? Não, 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 já passou. Não, não, você, olha, você é forte, você... Não passou. Não passou. Se não passou, não passou. Olha aí o que está acontecendo. Lamente diante de Deus isso que você está fazendo. Arrependa-se. Deixar com que o filho, o discípulo e os nossos irmãos, uns aos outros, passem por seus períodos de lamento com Deus, sim. A gente precisa falar. Não tá tudo bem. Você não é o cara. Você não é a mina, não. Lamente. E o consolo tem que ser dado não com, olha como você é bom, como você é demais. Não. O consolo é, olha Jesus, olha o que ele trouxe a você e a mim. O consolo é com as boas novas, não com tapinha nas costas falando, você é joia, hein? Não, Jesus é joia. É a nossa maior joia, o nosso maior tesouro. Console com as boas novas, console com Jesus. Nos consolamos com Jesus e temos a maior das alegrias. Bem-aventurados os que choram os próprios pecados, pois são consolados com Jesus, o Salvador. Deus abençoe a cada um.